Muito bem, hoje o Educação Jurídica tem a alegria e a satisfação de receber a professora Luciana Gaspar Melquiades Duarte, que é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre em Direito Administrativo pela Federal de Minas Gerais, também lá fez o doutorado em Direito Público. Ela é professora de Direito Administrativo e Constitucional na graduação da Federal de Juiz de Fora, e lá também ela é professora no mestrado em Direito e Inovação e autora de diversos livros. Vou mencionar apenas uma área que me interessa bastante também, políticas públicas de saúde. E, professora Luciana, seja muito bem-vinda ao Educação Jurídica. Muito obrigada, Fernanda Aguilar. A satisfação nossa é imensa em estarmos aqui partilhando ideias, né? E somos atentos ouvintes do seu podcast. Queria agradecer por capitanear esse trabalho e nos permitir acesso e diálogo, né, com tantos outros professores do direito, estudiosos, né, e interessados no ensino jurídico. Eu que agradeço, professora. Professora, a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma universidade que tem um desempenho acima da média. Nós estamos falando de uma universidade de excelência e, em particular, o curso de Direito, no ranking IAE, que é divulgado no aguilar.net, que leva em consideração os últimos desempenhos de OAB e ENAD. A Federal de Juiz de Fora aparece em quarto lugar em todo o Brasil, em um total de 1.724 faculdades de Direito. Nós estamos falando de uma faculdade de Direito de excelência. Então, em primeiro lugar, professora, parabéns, né? Porque esse resultado não acontece por acaso, nunca acontece por acaso. E conta pra gente um pouco o que faz a diferença da Federal de Juiz de Fora pela sua visão, pela sua experiência, por favor. Professor, primeiro preciso falar, né, da minha alegria, da minha honra de estar podendo falar aqui hoje em nome da Faculdade de Direito da UFJF. Eu sou ex-aluna, então eu fiz a minha graduação aqui e foi onde começou a história de amor, digamos, né? O encantamento, né? E precisei fazer o curso, né? Pós estrito senso, mestrado, doutorado fora, porque ainda não tínhamos na época aqui um PPG, né, que se instalou há 10 anos. Eu tive a alegria imensa também de trabalhar no processo de implantação e, né, de fazer parte desde a primeira turma do PPG, e estamos agora propondo o doutorado também, com muita alegria de poder estar, né, capitaneando esse processo. Mas, respondendo à sua pergunta, eu acho que o que justifica uma tradição de excelência que a faculdade tem e pela qual a gente luta muito, né, pela preservação, é o comprometimento. A gente tem uma história muito bonita, né, muito sedutora de engajamento, né, de todos aqueles que passaram por aqui, e isso vem desde a implantação da faculdade. Nós estamos no interior. Em 1914 houve o primeiro esforço para a implantação do curso de Direito na cidade, na época pela reunião dos profissionais de Direito, né? Então já aí com o empenho pessoal dos que, né, sonharam com essa instituição, e tivemos 3 anos após um decreto presidencial que exigiu para que houvesse a possibilidade de existir cursos de ensino superior numa cidade que ela tivesse ao menos 100 mil habitantes. Na época, até existe uma controvérsia, porque Juiz de Fora já estaria atingindo esse patamar, mas não sei se por questões políticas, né? Então, historiadores até se dedicam a desvendar essa questão, né, com mais detalhes. Mas houve, então, a interrupção, né, do curso, e já, né, aí havendo uma, vamos dizer, uma necessidade de luta e empenho, né? Por quê? Esse requisito nós o lemos como, né, um esforço de elitização
né, de afastamento do ensino jurídico do interior, né, para realmente preservar o acesso apenas, né, à elite, cidades maiores. Então, enfim, para retomarmos o curso de Direito, o que só foi possível em 1934, houve novamente a necessidade de muito empenho, muita luta, né, e dos profissionais de direito, né, da cidade, que se uniram novamente nesse esforço de colocar novamente em ação, né, em atuação, a proposta de termos aqui um curso, né, de ensino jurídico. E aí, né, felizmente, esse projeto conseguiu ter continuidade e com 3 outros cursos superiores na época na cidade, foram os tradicionais, né, medicina, engenharia, direito e odontologia. E em 1960, por um esforço também de autoridades, políticos da cidade, nós conseguimos, junto ao presidente Juscelino Kubitschek, a implantação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a criação de um campus, né? E desde então, sempre houve, né, muito empenho, muito sonho, muita vontade de que o curso existisse, de que ele pudesse, né, se manter por si, pelo reconhecimento, né, pela excelência. E essa história, felizmente, parece que ela corre nas veias de todos que passam por aqui, professores, alunos, né, funcionários. A gente percebe que todos vestem muito a camisa, existe muito esse sentimento, né, de pertença institucional, de vontade de manter não só o nome, o reconhecimento do curso, mas, sobretudo, um reconhecimento de que, para ser bom, não é possível continuar fazendo sempre a mesma coisa, né? Porque o mundo muda, né? A vida muda, as pessoas mudam, né? E o que foi bom um dia nem sempre continuará sendo bom. Então, essa necessidade de nos mantermos atentos, né, às transformações do mundo, às novas exigências, né, sociais, humanas, né, é que talvez, né, nos leve a estarmos atentos à inovação e mantendo a tradição. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, professora, que essa sua menção ao equilíbrio entre a tradição e a inovação. Eu acho que vocês estão fazendo um caminho interessante quando vocês propõem, por exemplo, um mestrado em Direito e Inovação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como se chegou a essa linha de pesquisa, se ela é uma coisa que certamente tem alguma relação com as próprias pessoas que estão à frente do processo de criação dessa linha de pesquisa, mas tem alguma coisa a ver com a própria situação da Federal do Juiz de Fora? Para fazermos a proposta, né, de um programa, foi necessário um autoconhecimento institucional, foi necessário olhar ao nosso redor, né, compreender a nossa situação geopolítica e o nosso papel dentro desse contexto. Então, a partir do autoconhecimento institucional, nós verificamos que, primeiro, né, por uma tradição dos cursos de direito no Brasil, né? E com essa realidade de sermos um curso que não está numa cidade da capital, havia a necessidade de irmos buscar, né, a formação estrito sensu fora, em outras universidades. Então, não tínhamos ainda um corpo docente com atividade de pesquisa e extensão, o que não é nada diferente, né, da maioria dos cursos de direito no país no início desse milênio, né, para falarmos a verdade. Só houve a transformação realmente no perfil, né, dos cursos de direito no país, com novas exigências, né, tanto da legislação quanto do MEC, em termos de formação, critérios avaliativos, né, que incentivaram essas ações no ensino superior como um todo, e isso se refletiu também nos cursos de direito. E
Conhecendo, então, essa nossa realidade, né, buscamos uma proposta que contemplasse, né, as ações de pesquisa do corpo docente que estava envolvido com essa atividade, né, e que pudesse ser um diferencial para justificar a criação de um programa, né, numa universidade. Só tínhamos, na época, né, 10 anos atrás, a universidade da capital do estado, que é a UFMG, com um PPG em Direito. Então, para trazer, na verdade, né, o reconhecimento de uma credibilidade, né, precisamos nos preocupar com um bom projeto de PPG. E nisso houve, né, observando também as pesquisas que estavam em andamento, a identificação da temática da inovação. Não sempre, né, atento ao conceito de inovação, que não se restringe à seara tecnológica, também abrange a inovação tecnológica. Então nós temos vários projetos de pesquisa que contemplam, né, o acompanhamento pelo direito das inovações tecnológicas, mas também da inovação social. O conceito de inovação abrange inovação na forma de organização da sociedade, né, inovação nos procedimentos, né, processos, até mesmo nos conceitos de bem-estar, né, do que deve ser um objetivo para o direito. Então, dentro dessa proposta, nós tentamos alinhar, então, né, as pesquisas e, obviamente, né, esse processo de alinhamento ele é contínuo. Ainda existe um esforço, né, para o direcionamento dos nossos projetos para né, a linha central da inovação. Mas tem dado muito certo e tem despertado muito interesse, né? E isso vai retroalimentando, eu acho que a nossa empolgação, a nossa alegria, né? Porque a gente vai vendo pesquisas muito interessantes e aí, né, quando a gente vai vendo as pesquisas dos colegas, os resultados, né, vai surgindo um encantamento que, por exemplo, eu acho que é um combustível imprescindível para quem está na gestão, como é, né, temporariamente aqui a minha situação, né, para que tenhamos a força para divulgar, né, vontade realmente de promover eventos, para poder mostrar o que, né, o muito que está sendo feito aqui, quão interessante é, e a gente percebe que quando as pessoas conhecem, elas também despertam interesse e aí vêm buscar novamente, né, a nossa graduação, o nosso PPG, né, e essa maior busca, né, como acontece nos certames em geral, né, a maior disputa vai elevando a qualidade. E nisso a gente vai retroalimentando o processo, né? Atraindo bons alunos, nós vamos tendo cada vez, né, a preservação da qualidade do curso, muito em decorrência também do empenho do nosso alunado, sempre muito comprometido, né? E isso está se refletindo agora também no nosso PPG. Então, acho que é todo um processo, né, que se retroalimenta. A qualidade nos dá a vontade, né, de continuar, a vontade de divulgar, da divulgação surge também, né, o despertar de novos interesses, né, e assim, né, nossa instituição tem caminhado. Eu acho que é muito importante a divulgação. A verdade é que muita gente eventualmente não conhece essa linha de pesquisa que vocês têm aí, e eu acho que é uma força catalisadora a informação de que vocês têm linhas de pesquisas vinculadas a essa preocupação da inovação e direito num sentido bastante amplo. Então eu faço votos que muito mais gente fique sabendo disso, porque eu acho que é um desafio muito grande. Nós estamos vivendo, professor, um momento muito interessante, não é? Preocupante por um lado, mas como toda época de transição, eu, como otimista incorrigível, vejo com bons olhos o que a inovação está trazendo. Claro que tem problemas com a inovação, mas eu vejo sempre com otimismo
que a gente possa usar essas inovações para melhorar a qualidade de vida, a qualidade do ensino e especificamente com relação à inovação pedagógica. Como que a professora vê aí na Federal de Juiz de Fora os esforços para melhorar a qualidade do ensino do direito? Professor, eu queria começar falando dessa temática das inovações pedagógicas, quebrando qualquer romantização. Tenho certeza que todo o público ouvinte desse podcast busca a inovação pedagógica e enfrenta dificuldades. Sim. Então, se a gente falar que o processo é fácil, talvez vai gerar um sentimento de desânimo que não vai ser nada positivo para que continuemos no processo. Eu acho que a gente precisa partir do reconhecimento de como o cérebro aprende. Então, o cérebro aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, nós, os professores de hoje, aprendemos com os professores que tivemos, que aprenderam com os professores que tiveram. E isso é o natural da natureza humana, não tem nada de errado nisso. Então, o natural é que cheguemos em sala e demos a aula semelhante à que recebemos. Ou seja, para inovarmos, para rompermos com isso que é a nossa tendência natural e humana, é preciso esforço e é preciso a gente reconhecer que essa mudança não vai ser da noite para o dia. Então, ela precisa de estar sempre de haver uma nova semeadura, e que haja sempre a preocupação de estar cultivando essa plantinha, mostrando quais vão ser os frutos para que esse processo possa ter continuidade. Então, nós tentamos estar sempre fazendo eventos em que as novas metodologias possam ser discutidas. E nós precisamos discutir metodologias de ensino, pesquisa e extensão, não apenas metodologias de ensino. Nos eventos nós temos dificuldades porque muitas vezes o público que desejamos alcançar ainda não consegue ler a importância, e nem sempre é o público que comparece. Então, os eventos nem sempre conseguem alcançar os seus resultados. E aí temos pensado em outras formas de difundir a reflexão sobre a necessidade da renovação pedagógica. Estamos com uma iniciativa aqui para ser implantada, que seria um fórum de professores em que todos possamos postar seus podcasts, outras iniciativas que temos hoje facilmente acesso na internet, palestras, conferências, artigos em que essas metodologias são divulgadas, para que as pessoas possam também ir ouvindo, ir se capacitando em relação às novas metodologias, paulatinamente, dentro das suas possibilidades. É preciso a gente reconhecer primeiramente, como é a vida moderna. Todos estamos muito atribulados, todos com pouco tempo, sobrecarregados, isso já desafiando a saúde mental de uma forma coletiva. Então, temos que pensar realisticamente nas possibilidades de capacitação. E nisso eu vejo as novas tecnologias como aliadas. Uma maravilha poder ouvir podcasts enquanto, por exemplo, fazemos as tarefas domésticas, enquanto fazemos tarefas mecânicas, enquanto fazemos o nosso exercício, A gente tem tentado colher essas oportunidades para viabilizar as discussões, os aprimoramentos que precisam ser continuados. Então, temos muitos desafios próprios da vida moderna e daí a necessidade de estarmos sempre refletindo na inovação. O que sempre fizemos pode não continuar dando certo. Então, por exemplo, eu me vejo hoje uma profissional já com 20 anos de experiência e com ainda 20 anos pela frente de trabalho. Então, não posso jamais me dar o direito de me sentir pronta
né? Porque eu tenho uma experiência que talvez pudesse ter sido suficiente para a realidade profissional, né, de 20, 30 anos atrás, mas hoje essa experiência não é suficiente, porque ainda vou ter 2 décadas de transformação pela frente. Então eu tenho que manter o meu espírito aberto, né, para estar acompanhando o que vai ter de inovação 2 décadas em que eu vou estar responsável pela formação, né, de muitos jovens, né? E assim a gente vai tentando trabalhar também o espírito institucional, né? O reconhecimento de que tudo que já foi feito, felizmente, né, deu muito certo, temos uma história de sucesso, mas precisamos estar atentos para a necessidade dessa renovação, né, e de alimentar esse espírito aceso, né, no corpo docente, né, no corpo discente, para receber, porque a inovação, muitas vezes, ela não tem, vamos dizer, um embargo, um gargalo apenas no corpo docente. O corpo discente também está acostumado a receber um determinado tipo de aula, né, e pode se sentir desconfortável, desafiado, né, diante de novas propostas pedagógicas, sobretudo se a gente considerar que essas novas propostas vêm despertando para a necessidade de uma postura ativa do discente no processo de produção do conhecimento, né? E isso tira da zona de conforto, né? Isso desafia, como a gente começou dizendo, a forma como o cérebro aprende, né? Sobretudo os cérebros que ingressam no sistema, no ensino superior, por um processo seletivo que prioriza a capacidade de absorção e repetição do conhecimento, né, e não a criação, a capacidade de produção do conhecimento, a gente tem que reconhecer que o aluno que a gente tem aqui é muito bom nisso, é muito bom em receber e reproduzir, né? Então ele vai se sentir sim desafiado para produzir, para refletir, para criticar e inovar. Então temos que ter, a partir desse reconhecimento, primeiramente uma paciência, né, mas jamais deixar de introduzir as propostas, né, e as técnicas que podem gerar o desenvolvimento das habilidades, né, da habilidade crítico-reflexiva, da habilidade construtiva, né, e isso acho que precisa ser paulatino, precisa ser com paciência, né, e também precisa respeitar algo que o senhor começou mencionando, né, que é a necessidade de uma consistência teórica. Então, a gente não pode sair criticando sem ter um conhecimento prévio, né? Existe a necessidade, então, do primeiro momento do processo, né, de formação do conhecimento, que é o contato com o objeto de estudo, né? Hoje, esse momento, ele tem muitos facilitadores, né? A internet, obviamente, multiplica essas formas de acesso, né, ao objeto de estudo. Então, nós temos com um clique acesso a artigos acadêmicos, né, os mais recentes possíveis, né, nós temos com um clique acesso a podcasts, né, a documentários, então, enfim. Né? Esse processo não se restringe, está muito longe de se restringir hoje à sala de aula ou à aula que o professor dá. Mas precisamos reconhecer a importância do professor para sistematizar essas informações. Então, jamais, né, podemos negligenciar esse papel, né? Mas também não reduzi-lo a esse papel de informação. Né? Então, o professor, sobretudo, considerando que o aluno também pode ter acesso ao conhecimento por várias outras formas, ele precisa chamar para si o papel de desenvolvedor de habilidades. Né? Sim. Então, nisso, as metodologias ativas vêm atender muito bem, né? E existe, então, a necessidade de preparar o aluno para recebê-la, preparar o professor para aplicá-la, sabendo que isso vai ser paulatino, porque existe uma dificuldade natural, né, na mudança, né, porque as referências, né, foram outras. Então, a gente precisa ter, sobre, né, essa autocompreensão conosco mesmo, também com nossos pares, né, com nossos discentes, né, enfim, é reconhecer a processualidade, né, dessa formação. E eu então aqui me despeço agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.